Oi, oi, eu sou a Ari e hoje a gente vai conversar sobre granilite, essa técnica que tá bombando na decoração e que fica incrível pra gente aplicar nos vasos de concreto. A primeira coisa bem bacana de se falar sobre o granilite é que ele é uma técnica totalmente artesanal e é responsável por esse efeito que vocês estão vendo aqui nesses vasos lindões feitos pela gente. Fora do Brasil, o granilite também é bastante conhecido como terrazzo. E se de repente também veio na tua cabeça a palavra marmorite, saiba que a diferença entre os dois está nos materiais que são usados para fazer. No granilite a gente pode usar qualquer tipo de pedra, quando no marmorite a gente só usa o mármore na composição. A estrutura das peças em granilite é formada de uma massa cimentícia, ou seja, uma massa de cimento, onde entram vários agregados que podem ser de cores e tamanhos bem variados. Aí cada um vai dar um efeito diferente, né? Se você ainda não sabe o que é agregado, que são nada menos do que as pedrinhas e as areias que são misturadas na massa, dá uma olhadinha também no nosso último vídeo, a gente falou bastante sobre esse assunto. O granilite tem aparecido muito ultimamente, tanto na moda quanto na decoração. Algumas vezes ele aparece só como uma referência, na verdade, porque o que acontece? A gente pega o desenho do granilite, como se fosse o desenho do granilite, e se aplica em estampas, como, por exemplo, em roupas, em roupa de cama, em almofadas, inclusive em papéis de parede, que fica muito legal. E até mesmo em alguns porcelanatos, que são impressos na superfície do porcelanato, parecendo um granilite, mas na verdade é só um efeito mesmo, porque o granilite de verdade, ele é feito artesanalmente. E esse feito à mão mesmo, ele aparece bastante em bancadas, em mobiliários como mesa, por exemplo, e a gente está vendo muito nos vasos de concreto. Olha só que máximo que fica! Mesmo não sendo uma técnica criada especificamente para isso, a gente tem que concordar que fica muito legal, não é verdade? E você sabia que, por mais incrível que pareça, o granilite é uma técnica muito antiga? Parece que apareceu por agora, faz pouco tempo, né? Mas não. Antigamente, na construção das cidades da Itália, o que eles faziam? Eles pegavam os cacos dos mármores que sobravam por aí, porque vocês sabem que na Itália tudo é mármore, né, gente? É mato por lá. Eles pegavam esses restos e incorporavam nas massas de concreto para criar calçadas. Olha só que legal, uma forma de reaproveitamento que acabou virando quase que uma marca registrada das cidades, sabe? Até hoje, quando se viaja, a gente pode observar, pode ver as ruas da cidade, as calçadas, todas feitas com essa técnica, que legal, né? A maneira como o granilite é feito hoje não foge muito de como tudo isso começou. Para criar esse efeito nos seus vasos de concreto, a gente vai fazer bem parecido como os italianos faziam. Só que ao invés de usar só os caquinhos de mármore na nossa massa, a gente pode incorporar qualquer agregado. Claro que na teoria parece bem mais simples do que a prática, né? Mas a gente separou algumas dicas caso tu queira criar esse efeito nos teus vasos de concreto. A primeira coisa é pensar nas cores, no efeito que elas vão dar no teu vaso. Quando a gente está usando uma massa clara, como é o caso aqui do branco, é legal a gente usar agregados um pouco mais escuros ou que destaquem um pouco no visual dos vasos, né? E o contrário também é legal, tu pode fazer uma massa mais escura ou colorida, porque a cor a gente consegue fazer a cor que a gente quiser, e usar um agregado mais claro. Sempre pensa no contraste do claro com o escuro, porque é isso que vai destacar o efeito granilite na tua peça. Se o agregado tiver uma cor muito parecida com a base, ele vai acabar se perdendo um pouco e não vai aparecer tanto, sabe? E quando a gente fala no tamanho dos agregados, também dá para variar bastante. Quando a gente usa agregados menores, pedrinhas pequenas, dá um efeito mais de pintinhas, fica uma coisa mais suave, né? Agora, se tu escolher agregados maiores, vai acabar criando um efeito de manchas, o que também pode ficar bastante interessante. Existe um certo e um errado? Não. Na verdade, tu pode testar, brincar, inclusive misturar tamanhos diferentes e ver o que tu acha mais legal. Lembrando que o tamanho desses agregados também vão variar bastante de acordo com a espessura da tua peça, né? Quanto mais larga a espessura da tua peça, maiores vão ser os agregados, e quanto mais fininha, aí tu vai ter que escolher agregados que se encaixem no tamanho disso, certo? E além de pedras, também dá para usar outros materiais. Sabe quando a gente faz um vaso de concreto e acaba sobrando uns restinhos, uns pedacinhos no próprio molde, assim? Se de repente eles forem coloridos, podem ser incorporados na massa e que acabar criando um efeito bem legal.
Por aqui, quando a gente vai descartar algum vaso, a gente quebra em pedacinhos bem pequenos e usa isso também, que a gente tá reaproveitando, né? E sempre que a gente pode fazer isso, é bacana. Também dá pra usar conchas, por exemplo, o efeito da madrepérola fica muito legal. Dá pra usar latão, que é um material mais metalizado, fica bem interessante. Dá pra usar também plástico, dá pra usar vidro. Ou seja, tem um monte de possibilidades legais para te testar e fazer umas coisas bem diferentes. Só um detalhe importante aqui, tá? Esse material que tu vai usar, ele precisa ser inerente ao concreto. Ou seja, ele não pode causar nenhuma reação que possa prejudicar o teu trabalho no futuro. Mas isso é um assunto que a gente pode falar melhor em outro momento. Aí beleza, tu já conhece a técnica, já sabe como é que tu faz para aplicar ela, já pensou aí, já teve umas ideias legais para botar em prática. Como é que funcionam os outros processos na criação de um vaso de concreto? Basicamente, muito parecido, assim. Tu vai fazer a tua massa, vai colocar no molde, vai deixar secar. E quando tu desmoldar essa peça, não se assusta, tá? As pedrinhas não vão aparecer já logo de imediato. É aí que entra a lixa. Conforme tu for lixando a peça, as pedrinhas começam a ser reveladas. É muito legal, parece mágica, assim. Porque as pedrinhas, elas estão lá dentro da massa, só que para aparecer a gente precisa lixar bem. E aí agora entra bastante paciência, tem que ter muque, é devagarinho, é na percepção, porque o momento de parar, na verdade, é tu que vai definir. Se tu queres um efeito mais suave, ou se tu quer lixar bastante para as pedras aparecerem bastante. Então aí tu que escolhe, na verdade. A gente separou aqui uma peça para mostrar bem de pertinho para vocês como é que funciona, olha só. Qual a diferença desse lado aqui para esse daqui? Na verdade, é só a lixa. Quando a gente tira do molde, ela fica assim, né? Que é o efeito clássico do concreto, lisinha e tudo mais. Aqui, essa parte aqui, a gente lixou e foi o que acabou revelando as pedrinhas que estão dentro da massa, criando o efeito granilite. Aqui a gente brincou com isso e acabou criando um efeito criativo. Como é uma peça geométrica, a gente achou que ficou bem legal. E sabe o que é o mais legal do granilite? A gente consegue matar duas coisas em uma. Por quê? A gente precisa usar o agregado, que é o que vai dar bastante resistência para o nosso vaso de concreto, mas através da lixa a gente consegue criar um efeito maravilhoso. Cada peça em granilite ela é única, porque por mais que a gente queira replicar o mesmo efeito, deixar uma bem parecida com a outra, as pedrinhas elas mudam de lugar, a quantidade, a intensidade de lixa que tu coloca vai dar uma diferencinha aí. E essa é toda a graça do trabalho artesanal, né? Tu vai ter uma peça que só tu tem. Ninguém mais vai ter uma exatamente igualzinha à tua. Gostou desse conteúdo? Ele foi interessante ou te ajudou de alguma forma? Então deixa teu like aqui pra gente. Já aproveita para se inscrever no canal, porque ainda vem muita coisa boa por aí, tá? Obrigada por ter assistido e até a próxima!